Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 17. Nós vamos ver hoje esse profeta, livro do profeta Abacuque. Talvez você vai ter que fazer um exercício aí, né? Para achar onde estão os profetas menores da Bíblia. É um pouquinho antes do Novo Testamento, então, só para te ajudar aí. Quando é Salmos é mais fácil, né, gente? Salmos, você fala, é no meio da Bíblia, facinho de achar, né? Mas há alguns textos, há alguns livros da Bíblia que a gente não usa com tanta frequência, e quando a gente precisa, a gente às vezes nem lembra onde estão na Bíblia, né? Fácil de achar. Mas um pouquinho antes do Novo Testamento você encontra o profeta Abacuque, antes de Sofonias. Capítulo 3, versículo 17, 18 diz assim: mesmo não florescendo a videira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Está muito alto aí o som ou não? Tá bom? Tá bom, né? Muito bem. Nós estamos na série, conversando sobre a série Histórias de Ontem, Lições para Hoje. Nós estamos vendo sobre isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você soubesse com antecedência algo de ruim que fosse acontecer com você ou com a sua família, o que você faria? Quais seriam as providências, as urgências? O que você teria que sair correndo para resolver? Se você soubesse com antecedência que algo ruim ia acontecer. Se você soubesse há um ano atrás que nós estaríamos passando pela pandemia do Covid-19, o que você faria? Talvez alguns iam construir um lugar embaixo da terra para ficar lá, né? Não é fácil, você sair para trabalhar, não tem como, né? O que você faria se você soubesse com antecedência? É o que a gente vai ver nas histórias de ontem, lições de hoje, a história do profeta Abacuque, que teve a oportunidade de saber algo antes que acontecesse. O profeta Abacuque é um dos 12 profetas menores, não sei se você sabia, mas tem 12 profetas menores. O seu contemporâneo de ministério profético foi Sofonias, que é depois do livro dele, e também o grande profeta Jeremias. Profeta menor não é porque eles são menos importantes, não é o grau de importância, é a quantidade de coisas que eles escreveram. Os profetas menores escreveram um pouco menos dos chamados profetas maiores, que a gente encontra longos escritos, vários capítulos na Bíblia, como por exemplo o profeta Jeremias. O profeta Abacuque profetizou durante 17 anos, ele foi um profeta que teve um tempo de ministério curto. Alguns dizem que ele era músico no templo, e Deus o chamou para anunciar, para revelar ao povo o que iria acontecer. E isso trouxe um peso muito grande sobre ele, trouxe uma carga, um fardo, que levou a esse profeta a ter um ministério de pregação da dor, do sofrimento, de anunciar algo ruim que viria a acontecer. Ele teve a oportunidade, que muitos de nós às vezes queremos saber, não é? O que será que vai acontecer? Nem durmo à noite. Tem gente que você fala assim, rapaz, estou precisando tanto falar com você. Fala logo, porque eu não aguento até amanhã. Eu não aguento, não sei o que é que você quer falar comigo, não sei se é bom, se é ruim. Fala logo, por favor. Eu sou um desses. Fala logo. Não deixe que eu tenha dificuldade para dormir depois. Ele soube com antecedência algo ruim que iria acontecer com a nação de Judá. E ele recebeu esse peso, e esse peso traz uma carga, uma dor muito grande sobre ele.
E a pergunta para nós é: como esse profeta, que tem um livro tão pequeno, mas tão significativo, tão importante, tão atual, o livro do profeta Abacuque fala de temas que são extremamente atuais para nós agora, muito atual. Se você ler com atenção, você vai perceber que parece que ele escreveu essa semana, de coisas tão antigas, tão histórias de ontem, que parecem tão reais para nós ainda hoje, fruto de nós mesmos, fruto do nosso pecado, fruto do pecado que ainda acompanha a humanidade não rendida, não quebrada, não entregue a Cristo como seu Senhor e Salvador. Como esse profeta, então, ele reage diante daquilo que ele recebeu? Nós começamos lá do fim, você reparou? Capítulo 3, começamos de coisa boa, falando de coisa boa. A Escritura é uma coisa abençoada para o nosso coração, ela revela a graça de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente abre a Bíblia, a gente se encanta, Deus fala, Deus muda, Deus transforma. A Bíblia diz, a Bíblia mesmo revela que a palavra de Deus é como uma espada penetrante, cortante, que muda e transforma a nossa vida. Ela é o poder de Deus para a salvação. Por isso comecei falando de coisa boa. Mas vamos voltar na história e ver que esse profeta então recebe esse encargo, esse peso, essa carga de uma visão que ele recebeu. Vamos lá no capítulo 1, e aí você vai ler, logo no primeiro versículo, você vai ver que a advertência revelada ao profeta Abacuque. Outras traduções diz, a visão que Deus deu a ele, uma visão do que iria acontecer. E como esse profeta então reage diante dessa visão? É o que nós vamos ver nessa meditação, com a graça de Deus. Abacuque é o nosso tema, da dor à esperança. Abacuque, da dor à esperança. Aquilo que Abacuque viu, trouxe dor. Você já sentiu a dor de alguém? Isso se chama compaixão. Não é sentir dó, ou ter um dó de alguém. É compaixão, é sentir junto, é chorar junto, é sentir a dor daquela pessoa a quem amamos, ou a quem Deus nos levou a ter compaixão, é sentir o mesmo peso, a mesma dor. Há pessoas que no seu dom de intercessão, ou em tempos de intercessão, sente a dor de alguém que está muito longe, sente isso espiritualmente, emocionalmente e fisicamente também. Há muitos relatos dos escritos sobre oração que revelam isso, que ensinam e falam sobre isso, pessoas que sentiam a dor de alguém que estava tão distante sofrendo. É isso que o profeta, ao ver o que está acontecendo com a sua nação, e ao ver o que Deus irá fazer, ele sente essa dor, e essa dor que ele viu e do que ele sentiu, gerou ele a primeira lição que eu quero tirar do profeta Abacuque, da dor à esperança, que é o clamor. Ele clamou a Deus diante daquilo que viu. O verso 1 diz, advertência revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2, já nos revela aquilo que ele experimentou diante de Deus. Abacuque é um livro emocional, gente. É um livro pele humana. Abacuque é alguém que está experimentando uma jornada com Deus de choro, de dor, mas também de vitória. Aí ele diz no versículo 2 do capítulo 1, dessa primeira lição, que eu quero compartilhar conosco nessa noite. A primeira lição da dor à esperança é o clamor, é clamar ao Senhor, como está projetado aqui. Até quando, Senhor? Orou, clamou Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei por socorro. Olha como é dramático, gente. Sem que tu me ouças. É ou não é um trem emocional aqui? De uma dor. Até quando, Senhor, eu vou clamar sem que o Senhor ouça? Como que Deus não ouve? A Bíblia, ao longo dela, revela que Deus é um Deus vivo e Ele ouve a oração do seu povo, mas aqui, a angústia, a dor desse profeta, o leva a questionar e clamar a Deus, dizendo, Senhor, por que eu estou clamando e o Senhor não está me ouvindo? E ele continua, ele diz, até quando
gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Até quando? Até quando é um grito de, acaba com isso, põe fim a isso, Senhor. Essa é a ideia do até quando, é uma linguagem dos Salmos. Salmo 13, fala a mesma coisa, né? Até quando, Senhor? Outros salmistas vão dizer, Senhor, até quando? Eu vou clamar. Ele está abrindo o peito, está rasgando, está colocando a dor diante de Deus. Abacuque viveu num dos períodos muito ruins a gente pode chamar do reino do sul. Você sabe que depois de Salomão teve os dois reinos, reino do norte, Israel, reino do sul, onde a capital era Jerusalém. O reino do norte já havia sido extinto pelos assírios em 722, sobrou ainda o reino de Judá, e havia profecia chegando ao reino de Judá constantemente, através de outros profetas, na mesma época de Abacuque, dizendo, arrependam-se, se quebrem. Mas o povo não se quebrava, não se arrependia. Os reinos tiveram reis bons e reis maus, reis que serviram ao Senhor. O reino de Judá, o grande rei, foi o Josias, que fez uma grande reforma no reino de Judá, transformou, colocou o povo novamente na presença de Deus. E depois que Josias morreu, vieram seus filhos, que o sucederam e que fizeram aquilo que a Bíblia chama, você já deve ter visto essa expressão, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, fizeram aquilo que era errado perante o Senhor. E não é diferente Jeoaquim, que é o rei nesse período que Abacuque está profetizando, durante 17 anos, ele reinou durante 11 anos e foi um reinado desastroso, fez muito mal ao povo, acabou com a raça do seu próprio povo, se envolveu com idolatria, se afastou do Senhor, totalmente diferente do seu pai. Se você quiser ver isso em Jeremias 22, Jeremias 26, perseguiu os homens de Deus, perseguiu profetas, matou profetas, foi desastroso. E é nesse contexto, é nesse cenário que Abacuque está profetizando. Nós temos aqui a alegria e o privilégio de abrirmos a nossa Bíblia, de nos assentarmos, ainda que talvez o cenário não seja tão favorável, nem talvez pessoal seu, nem talvez nacional nosso, ou até mesmo mundial nesse momento. Mas é diante desse cenário de violência, injustiça, ele está dizendo isso, versículo 3, ele diz, porque o Senhor me faz ver a injustiça. Eu e você vemos injustiça toda hora. Isso traz inquietude, isso traz às vezes uma revolta para o nosso coração, traz clamor. E ele diz, o Senhor está me fazendo ver toda essa maldade, toda hora. A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Não me parece ser um ambiente bom, onde há luta, injustiça, conflito, violência. Não parece atual? Então, escrito há tanto tempo atrás, não parece atual? E é a história deste profeta, deste homem que recebe diante de Deus, e que vai diante de Deus expor a sua dor, expor a sua queixa, vamos dizer assim. A queixa não é murmuração. Queixa é um coração sincero, quebrado na presença de Deus, querendo entender. Deus, me ajuda a entender. Eu só quero entender, Pai. É um lamento, é um choro. Murmuração é dureza de coração, é aborrecimento, é querer que Deus só faça aquilo que eu quero que Ele faça. E talvez sejamos levados na murmuração como Israel do passado, a questionar Deus diante de tamanho livramento que Deus havia feito. Será que Deus não pode? E há um salmo bonito que faz uma pergunta, será que Deus não pode preparar uma mesa para nós no deserto? Ele fez tanta coisa. É uma pergunta irônica quase. E ele queixa-se diante de Deus. Deus não se abala com as nossas queixas. Eu sei que você e eu temos temor. A gente tem medo, receio, de às vezes rasgar o coração e deixar Deus chateado. Ai, Deus vai ficar bravo comigo. Depois não vai me abençoar. Deus não se abala com o nosso lamento, com o nosso choro, com a nossa dor, com o nosso clamor, com o nosso grito. E ele diz aqui, até quando gritarei? Violência.
que Deus quer ouvir a gente. O que Deus quer é que a gente vá a Ele. O que Deus quer é que a gente clame a Ele. Esteja na presença dEle. Essa é a reação do profeta quando vê e experimenta e sente a dor do que iria acontecer. E ele clama a Deus. Nós precisamos ir para o Senhor. Porque a oração, quando a gente clama, a oração, ela realinha, ela põe em ordem a nossa visão das circunstâncias e ela nos coloca a entender a visão de Deus das circunstâncias. Porque às vezes a nossa visão das circunstâncias é muito difícil, é muito trágica, é muito difícil de enfrentar. Mas quando a gente se quebra na presença de Deus, Ele mostra o quão grande Ele é e o quão cuidado Ele tem com a nossa vida. Então, a oração, ela realinha, ela põe em ordem. Há um livro chamado Oração. Você pode, inclusive, como dica para comprar e ler. Oração do Timothy Keller. Timothy Keller. Ele diz, tem uma frase muito especial a respeito da oração. Ele diz, a oração, acho que vai ser projetado aí, a oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno. Porque quando a gente ora a Deus, a gente se esvazia, a gente se quebra, a gente se abre como uma caixa. A gente revela diante de Deus, porque ninguém está ouvindo. Ninguém está atrás da porta, é Deus. E a gente se abre, a gente se quebra, a gente se mostra, a gente chora, a gente clama, a gente diz, sou isso mesmo, Senhor. Não é verdade? Talvez se você estiver orando com alguém, você não vai falar toda a mazela. Mas quando você está só com Deus, você fala assim, ó Senhor, o negócio é o seguinte, o Senhor conhece bem a lista, mas eu vou falar mais alguns, não sei se o Senhor sabe, mas é isso aqui. Então a oração nos ajuda também ao autoconhecimento. E a frase diz, nela experimentamos profunda transformação, que seria a reorganização, ou a reordenação, colocar em ordem os nossos afetos. Veja, esse homem está sofrendo, porque ele viu algo que vai acontecer. Não tem muito a ver com a nação, apesar que ele sofre a dor da nação, mas tem a ver com esse profeta, com essa história, a história desse homem, que talvez é a nossa história, diante de algumas circunstâncias. E a gente vai e clama ao Senhor desesperadamente. E essa é a lição que a gente tira desse profeta. Nessa oração, Deus ajusta, Deus põe em ordem. Há tantos clamores que a gente está vendo hoje, não é? Clamor contra o racismo, vitórias pequenas, mas significativas, contra o feminicídio, violência infantil, tristeza. Uma criança apanhar até morrer, tristeza. Parece que é o nosso clamor que chega até a nossa casa na telinha. Essas coisas não mexem com a gente mais. É isso que Abacuque está dizendo, Senhor, não tenho mais o que fazer, senão clamar a Ti. Até quando, Senhor? Tem misericórdia, Senhor. Isso deve nos levar a clamar a Deus, deve nos levar em direção ao Senhor, mesmo sem entender. A nossa dor, a pandemia tem gerado tantos desafios para nós, pessoas clamando o oxigênio, que acaba. Luto. Estamos cansados, não é verdade? Precisamos da vacina. Né? Precisamos da vacina. Isso deve nos levar a orar, irmãos. Às vezes há muitas coisas que a gente ouve por aí. Pandemia não é um castigo de Deus, não. Isso já vem lá do Éden, a gente já ouviu isso aqui na igreja. Teologia mais saudável possível, fruto do pecado. Que quebrou a ordem saudável das coisas. Mas ela é um alerta do quanto nós precisamos nos voltar para Deus. Quanto ela mostrou a nossa finitude, quanto nós precisamos dele, o quanto a necessidade de arrependimento para nós. Ainda continuamos vendo injustiça.
pessoas fraudando, pessoas corrompendo a saúde num momento tão difícil. Desordem política em alguns momentos tão difíceis. Irmãos contra irmãos. Pessoas se odiando. O profeta Jeremias, que foi contemporâneo de Abacuque, que mais escreveu, e é ali que a gente conhece mais do que aconteceu com a nação de Judá, com o reino do sul, que depois chegou ao seu fim também. E chegou ao seu fim justamente por aquilo que Deus iria fazer. Olha só, versículo 5 de capítulo 1. Essa é a dor do profeta. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônicos e pasmem. Olha só, Deus está respondendo ao profeta. Pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradas que não lhe pertencem. Uma nação apavorante e terrível, temível, que cria suas próprias justiças e promove a sua própria honra. Deus estava disciplinando a nação. Jeremias 25, Jeremias diz que ele faz 23 anos, no ano, ele diz, já a palavra de Deus vem a mim há 23 anos, e eu tenho anunciado a vocês, mas vocês não se arrependeram, vocês não me ouviram, e por isso o Senhor está trazendo peso. Foi isso que Abacuque sentiu. Você imagina? Se você sentisse a dor de várias pessoas de uma única vez? O sofrimento psíquico que a gente sofreria, é o que às vezes paralisa uma pessoa diante de um cenário de tragédia. Literalmente, paralisa. Essa é a dor de um homem que se quebra, que clama a Deus. Essa foi a experiência de Jeremias, que viu também aquilo que estava acontecendo e que iria acontecer com o seu povo, e recebeu uma palavra de Deus dizendo assim: Jeremias, vai lá na casa de um homem que trabalha com vaso, com barro, lá na casa do oleiro. Tá bom, Senhor, eu vou. E ele foi. E ao chegar lá, ele viu um homem fazendo um barro, fazendo um vaso. E por um descuido aparente, aquele vaso se desfez. E rapidamente aquele homem novamente, com habilidade, pegou e fez aquele vaso. Então Deus pergunta para o profeta: acaso o meu povo não é como um vaso? Que eu posso moldar, que eu posso tratar, que eu posso refazer? Eu queria que a gente pudesse ter um tempo de oração. Nós vamos ter uma música agora. E esse tempo de oração eu quero convidar você a colocar diante de Deus o que você tem clamado. Mas também que esse tempo de oração pudesse nos mover e nos conduzir a um tempo de dizer: Senhor, o que na minha vida o Senhor precisa tocar, o Senhor precisa quebrar, o Senhor precisa refazer novamente. É quase que Abacuque está chegando diante de Deus e dizendo: Senhor, faz alguma coisa. Eu quero convidar você a se ajoelhar agora. Agora não, por favor, desculpa, nós vamos cantar a música primeiro. Mas eu quero desafiar depois a gente a se curvar na presença de Deus. Você que está em casa, se você consegue, aonde você está, ou sozinho, ou como família, também se dobrar o joelho, nós vamos ter um tempo de clamor. Vamos ouvir essa música em espírito de oração. Amém, Senhor. Fala conosco, Deus. Eu vou descer
tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quanto mais baixo estiver, rendido, prostrado aos teus pés, transforma-me. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejares. Vou convidar você a fazer como essa canção nos convida, a descer até o chão e nos curvarmos na presença do Senhor. Enquanto somos ministrados pela melodia, quero convidar você a trazer a memória clamar ao Senhor, apresentar diante do Senhor nesta hora a sua dor, o seu choro, o seu clamor, o seu luto, sua preocupação, sua angústia. Abacuque podia ter desistido do seu ministério. Abacuque podia ter dito não, Senhor. Mas Abacuque clamou ao Senhor, mesmo não entendendo, mesmo com queixa, tentando entender. Ele se coloca na presença do Senhor. Clame ao Senhor nesta hora. Mas o desafio também para o nosso coração nesta noite é dizer: Espírito Santo, revela áreas da minha vida em que precisam ser quebradas, da minha casa, da minha família, do meu relacionamento, dos meus negócios, áreas que precisam ser refeitas, as minhas emoções, hábitos, a maneira como eu tenho vivido. Quebra, Senhor, quebra a nossa vida, quebra, Senhor, como Tu mesmo podes fazer. Esta noite, Pai, nós nos curvamos diante da Tua presença, ó Deus. Descemos até o mais baixo, como diz a palavra cantada, até o rosto tocar o chão. Queremos nos abrir nesta noite diante da Tua presença, Senhor. Visita, Senhor, visita, Espírito Santo, nesta hora com cura, com quebrantamento, com arrependimento. Espírito Santo, Tu podes fazer isso. Revela, Senhor, coisas que precisamos nos arrepender. Clamamos, ó Deus, por nós, clamamos pela nossa casa, clamamos, ó Deus, pela nossa vida na Tua presença, pelos relacionamentos, ó Deus, pela frieza espiritual, pelo distanciamento que trouxe frieza na nossa relação com a igreja, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com o Senhor. Clamamos, Deus, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Clamamos, ó Deus, pedimos perdão pela nossa nação, pedimos perdão, ó Deus, pelos erros daqueles que nos governam. Clamamos misericórdia, Senhor. Até quando, Senhor? Mas o nosso questionamento é ancorado na certeza de que Tu és um Deus capaz e forte, poderoso, para mudar, para restaurar, para curar o mundo, para curar as nações. Por isso nós nos apresentamos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. Nos descemos até a Tua casa, ó grande oleiro.
descemos até a tua casa, Senhor, para sermos tratados, consertados, transformados, mudados. Nos arrependemos, nos quebramos, pedimos perdão, Senhor. Perdão por aquilo que pensamos, por aquilo que falamos. Perdão, Senhor, pelas nossas atitudes. Perdão pelo nosso descontrole. Perdão, Senhor, pela maneira não sábia, quando não agimos com sabedoria. Quando não buscamos a sabedoria do alto, que vem de Ti, que nos ajuda a viver conforme o Teu querer. Senhor, nós clamamos, ó Deus, nesta hora, nesta noite, clamamos pelos irmãos que estão em casa, nós aqui, Senhor, clamamos, ó Deus, clamamos a Ti, Senhor, quebra-nos, mas refaça-nos, faça-nos novamente, Senhor, quebra toda a dureza do nosso coração, toda a dura cerviz da nossa alma, da nossa carne. Senhor, em nome de Jesus, quebra, Senhor, toda cegueira espiritual, todo entendimento difícil, duro, que não entende o tempo, que não discerne. Deus, tem misericórdia. Clamamos, ó Deus, clamamos pela vacina, clamamos, ó Deus, para que o Senhor se levante, ó Deus, com poder e salve as nações. Revela, Senhor, que Tu és poderoso. As nações, ó Deus, como o Senhor tem se revelado ao longo da criação. Pai, clamamos em nome de Jesus. Pai, repreende esse espírito de morte que tem dizimado a nação, a nossa nação e as nações, ó Deus. Repreende com o Teu poder, Senhor, este espírito de morte que tem se revelado e manifestado. Cura aqueles que estão no leito, Senhor. Traz a vida onde há morte, Senhor. Oh Deus, nós clamamos, Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia. Nós apresentamos, ó oleiro, o nosso clamor, a nossa vida diante do Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Eu vou descer, e quanto mais baixo estiver, rendido, prostrado aos Teus pés, transforma-me. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem Tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejares. Amém. Abacuque, da dor à esperança. Houve dor, houve clamor, houve choro, houve arrependimento, houve quebrantamento e houve esperança também. Amém, irmãos? Tem os dias do vale. Deus está lá. Deus é o Senhor dos vales. Deus é o Senhor dos desertos. É isso que nós precisamos entender, mesmo no clamor, mesmo no vale, mesmo na dor, do que se vê, do que se sente na pele. Há esperança. Há esperança. Porque Deus continua no controle. Ele continua sendo o Senhor. Abacuque é levado para uma torre. Nessa torre ele diz: eu vou ficar atento. Eu quero ver, eu quero entender o que Deus vai me responder. E o capítulo 2, versículo 2, é muito simples, diz: e o Senhor respondeu. E Deus disse a Abacuque: Abacuque, eu estou no controle. O ímpio vai ter o seu castigo,
Mas o justo vai viver pela fé. O justo vai viver da sua fidelidade a Deus. Aleluia. O justo não vai depender das coisas, das circunstâncias, ele vai viver, depender da fé que ele tem em Deus, que nós temos em Jesus. Essa é uma das doutrinas fundamentais e importantes. Só a fé em Jesus, só a fé salva, só a fé nos dá condição de caminharmos. Há uma mudança quando o profeta ouviu Deus, começou nesse tempo de oração, começou uma reordenação dos seus afetos, como a gente viu naquela frase do Tim Keller. Há um conserto acontecendo dentro do profeta. Então, ele louva a Deus. Se num primeiro momento a lição é que, assim como Abacuque, precisamos clamar a Deus, ele consegue fazer a transição da dor para a esperança. Ele consegue fazer a transição do clamor doído, de algo difícil que ele está enfrentando, para louvar a Deus. Há uma coisa linda acontecendo aqui com o profeta, e acontece com a gente, porque quando a gente vai até Deus, Deus começa a mudar, Deus começa a realinhar novamente a nossa visão das coisas. Sabe, alguém que está vivendo o mais duro da vida, e ela consegue dizer assim, não está fácil, mas eu confio no Senhor. Deus está cuidando da minha vida. Se você não tem a mesma fé, você diz assim, essa pessoa fizeram lavagem cerebral, está com algum problema, porque está tudo ruim, e ela está dizendo, está bom. Mas essa é a nossa esperança em Deus, é a nossa confiança no Senhor. É isso que ele vai viver a partir do capítulo 3. Ele muda completamente o tom de acusação. Quando ele diz, até quando, Senhor? Olha, o Abacuque é tão atrevido na sua queixa, que ele ousa dizer para Deus, capítulo 1, versículo 12, ele diz, Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás, ou seja, tu és eterno. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Aí no versículo 13 ele diz assim, Senhor, teus olhos são puros. Olha só, Senhor, teus olhos são puros, que não suportam ver o mal. Então, como o Senhor está tolerando tamanha maldade? Mas aqui agora, capítulo 3, ele muda. Olha só que está escrito, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Ele diz assim, Senhor, eu ouvi falar da tua fama, eu ouvi falar do teu nome, ouvi falar, ele conhecia, mas é como que ele tivesse voltado às suas mais primitivas memórias do seu relacionamento, do seu entendimento de quem Deus era. Ele diz, Senhor, ouvi falar da tua fama, e agora, Senhor, eu não questiono mais. Olha que mudança. Agora ele treme, de temor, de respeito. Ele está dizendo, tremo diante dos teus atos, Senhor. Aí ele diz, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Há outra tradução que diz, aviva a tua obra, Senhor, aviva. Senhor, continua, faz o que o Senhor pode fazer. Essa é uma expressão de reconhecimento de quem Deus é, isso é adoração. Deus, tu és poderoso, eu tremo diante dos teus atos. Até então ele estava dizendo, Senhor, mas o Senhor não é assim, por que assim? Agora não, ele reconhece quem Deus é, houve uma mudança interna, assim Deus espera que aconteça com a gente, confiança, esperança em Deus, certeza daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer. Há uma mudança, há uma mudança que acontece no versículo que nós começamos aqui, a nossa mensagem, não é? Ele diz assim, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Totalmente diferente do até quando. Essa é uma mudança que nós passamos muitas vezes. Saímos do clamor, da dor, de não entender, para a confiança, para a esperança em Deus. E aí, coisas maravilhosas vão acontecendo aqui na vida do profeta. Pode passar, por favor,
vai passar um slide, mas pode passar esse aí. Ele vai mudando, ele vai trazendo a memória. Pode passar esse slide, por favor. Ele traz à memória coisas que Deus fez. Ele traz à memória intervenções que Deus fez na história de Israel. Todo o capítulo 13 ele vai falando de coisas lindas que Deus fez. Ele diz, o Senhor veio, o Senhor visitou o monte Parã, sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Ele vai declarando coisas de que Deus é e que Deus faz. Traz a memória dele. O profeta Jeremias, ele escreveu em Lamentações, capítulo 3, ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. São as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Há uma frase de um livro, Esperança na Escuridão, que diz que uma das melhores formas de sairmos do vale, do fundo do vale, é lembrar o que Deus tem feito por nós. Uma das melhores formas de sairmos do fundo do vale é lembrar o que Deus tem feito. Você já reparou que lembrança gera gratidão? E gratidão gera louvor a Deus. A lembrança, trazer a memória, traz gratidão no nosso coração. Que às vezes a dor é tão grande, o que nós estamos vivendo, sofrendo naquele momento de angústia, que a gente esquece, a gente bloqueia, a gente não lembra, parece que nunca aconteceu coisa boa. Mas a gratidão, a lembrança traz gratidão no nosso coração. E a gratidão gera louvor. Abacuque revisitou, esse tempo de oração permitiu ao profeta revisitar, trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. As misericórdias do Senhor, o cuidado de Deus, as intervenções de Deus, o agir de Deus ao longo da nossa história, da nossa vida. Traga memória. O que você precisa nessa noite trazer à memória, o que pode dar esperança, que vai gerar louvor, porque louvor traz libertação. Louvor é sinônimo de cura, de confiança renovada, independente das circunstâncias. Ele não está louvando porque já aconteceu uma coisa boa. A coisa ruim ainda vai acontecer e foi mais terrível ainda. Mas há esperança. Que Jeremias 25, Abacuque não diz isso, mas Jeremias 25 diz, depois de 70 anos, eu vou trazer meu povo de volta. E vou continuar sendo o pastor da vida deles, o Deus da história deles. E assim Deus fez exatamente. Abacuque começa a sua carta, o seu livro, o seu ministério com choro e termina cantando. Tem coisa melhor que essa? Terminar cantando. E o que produziu e o que aconteceu para ele fazer isso? Abacuque confiou na soberania de Deus, no cuidado de Deus, na regência do governo de Deus sobre todas as coisas, sobre aqueles que são seus. Porque ele diz, o ímpio vai perecer, mas o meu justo vai viver pela fé, pela sua fidelidade. Abacuque sentiu a tragédia do que ia acontecer. Jesus experimentou na sua pele toda a tragédia, a nossa tragédia, o nosso pecado, o nosso engano, o nosso erro, a nossa dor sobre ele. O profeta Abacuque viu o que ia acontecer, mas Jesus fez cair sobre ele toda a nossa desgraça, toda a nossa dor, todo o nosso pecado. A maior obra que a gente pode trazer à nossa memória é o que Deus já fez por nós, na pessoa do seu Filho Jesus. Jesus morreu por você, para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, através da sua morte, como essa imagem bem nos mostra. Ele escolheu os cravos, nós somos os cravos, porque foi por nós que ele foi apunhalado, foi por nós que ele foi à cruz. Essa foi uma decisão tomada na eternidade. Abacuque recebeu uma visão e sofreu com ela, padeceu com ela,
teve um ministério marcado pela dor do que viu e depois do que sentiu na pele. Aí Jesus na eternidade já sabia o que lhe esperava. Os discípulos até tentaram, né? A gente sabe, né? Até tentaram dizer, não, Senhor, não vai ser bem assim não, se por mim não vai ser. E Jesus falou, não vai ser, vai acontecer. Isso já está lá atrás. Mas Deus ressuscitou Jesus, não é? Acabamos de ter um tempo da Páscoa. Deus ressuscitou o Senhor, para que pudéssemos na sua morte, mas na sua vitória, na sua vida, na ressurreição, termos a vida eterna. Há um episódio quando Jesus está para concluir a sua missão. Ele vai para um lugar, para um jardim, e lá ele clama a Deus. E lá ele abre o seu coração, assim como Abacuque abriu o coração para o Pai, dizendo, Pai, está difícil de aguentar isso aqui. A minha alma está, ele diz, profundamente triste. E aí ele diz, seja feita a tua vontade. Isso é louvor, isso é adoração. Isso é entender que Deus está no controle apesar das circunstâncias difíceis. Isso é entender que apesar que as coisas não estão saindo como as estou regendo, Deus está regendo a história, Deus está no controle, Deus é Senhor e Ele cuida da nossa vida. E por isso a gente pode dizer, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que, aí ele diz lá no 13, né? Aí, mesmo não florescendo, é que eu tenho guardado a outra linguagem na revista da Almeida, ainda que a figueira não floresça, a gente tem que aprender essa que a gente usa aqui, né? Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor Jesus conhece o seu clamor e Ele também é poderoso para transformar a sua dor em louvor, em esperança. Porque foi para isso que Ele morreu, para nos dar vida, e vida em abundância, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando clamamos até quando.